Olá, alunos! Vamos dar sequência, então, agora com conteúdo de matemática. Vimos o assunto ontem, hoje nós vamos praticar. Vamos ver, então, a cartela. Então, hoje a gente vai ver as frações equivalentes, tá? E simplificação de frações. Vamos resolver algumas atividades relacionadas a esses dois assuntos aí, ok? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler o enunciado, tá? E em seguida responder. 3 minutinhos e meio, em seguida a gente volta para fazer a correção. Vamos lá para a primeira questão. Então tá aí, pessoal, questão de número 1, aí está o enunciado, leiam atentamente, tá? Veja qual é a fração que é equivalente a 115 sobre 184. Boa atividade, até já. Muito bem, então a maioria respondeu letra C e letra D. Mas você sabe como é que a gente faz essa diferenciação? Como é que a gente faz para comparar as duas frações? Vamos relembrar então? Vamos lá. Olha só, uma forma de você fazer é essa daqui, ó. Você pega 115 e divide por 184, né? Porque ele diz que são 115 das 184 páginas. Então, quando a gente divide 115 por 184, nós vamos chegar
em 0,625, tá? 0,625. Esse número é o número decimal, tá? E aí, para a gente encontrar a fração que corresponde a 115 sobre 184, basta a gente ir dividindo uma dessas frações. Então, se eu pegar aqui já a fração 5 sobre 8, se eu dividir 5 por 8, eu vou chegar também em 0,625. Ok? Mas aí pode acontecer da gente não ter disponível uma calculadora para fazer, né, essa divisão aqui rapidamente. Né? Você pode estar fazendo uma prova ali e tal, e você não tem disponível, né, a calculadora para fazer essa divisão. Então, para a gente dividir esses números aqui, vai dar um pouquinho de trabalho também. Então, nesse caso, a gente pode usar uma outra técnica para comparar essas duas frações. Olha só que técnica é essa. Você vai pegar 115, eu quero comparar as duas frações, ó. Vou pegar aqui 115 e 184. Aí eu vou comparar, por exemplo, com a fração 5 sobre 8, que é a letra C, né? Então, vou pegar aqui 5 sobre 8. E aí nós vamos fazer o que nós aprendemos ontem, ó. Vamos multiplicar os números na diagonal. Faz essa multiplicação, tá? Multiplica. E aí você vai chegar no seguinte resultado, ó. Quando eu multiplicar 184 vezes 5, 184 vezes 5 vai dar 920. Quando eu multiplicar 115 vezes 8, 115 vezes 8, eu vou chegar também em 620, tá? É uma multiplicação mais fácil de você fazer do que se você tiver que fazer essa divisão, né? 115 por 184. Então vejam que 920 é igual a 920. Se esses números aqui forem iguais, significa que as frações são equivalentes. Se você tivesse pego, por exemplo, a 6 sobre 8, que eu vi que vários colocaram 6 sobre 8, né, e fizer essa mesma jogada aqui, essa mesma multiplicação, esses números não serão iguais. Isso significa que as frações não são equivalentes, tá? Então, a resposta correta, letra C, tá bom? Parabéns a todos. Vamos ver agora a questão de número 2. Então, aí está a questão de número 2, tá? Leiam atentamente o enunciado e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção. Boa atividade!
Muito bem. Então eu vi que a maioria ficou em dúvida entre a letra A e a letra C. Vamos ver então como é que vai ficar essa questão de número 2. Bom, vocês podem observar o seguinte, ó. O André, ele recebeu 1 sobre 2. 1 sobre 2 é conhecido também como meio. Então, qual é a metade de 48? A metade de 48 vai ser 24. Correto? 24 reais. Então, eu já sei que o André, ele recebeu aqui 24 reais. Tudo bem? Agora, basta eu saber quanto que a Márcia e o Sandro receberam. Para eu descobrir quanto que Márcia recebeu, basta eu multiplicar a fração de Márcia com 48. Então, eu vou pegar aqui 48, né, que é referente aos 48 reais, vezes a fração da Márcia, que foi de 3/5, né? Márcia recebeu 3/5. Opa! 3 sobre 5. Ok? Então, a gente vai multiplicar aqui 48 vezes 5, vamos ver quanto é que vai dar, né? 48 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 4 vezes 5, 20. E 4 vezes 5, 20, né? Com 4, 24. Ok? Então, aqui vai dar 240. Ok? Então, essa daí vai ser a multiplicação que a gente tem que fazer para poder encontrar o valor que Márcia recebeu, tá? Depois, nós vamos dividir esse valor por 5, tá? Vejam que aqui a gente vai levar algum tempo para fazer essa divisão. Uma outra forma que a gente pode fazer também para ganhar tempo é simplificar a fração de Sandro, igual como eu coloquei no chat para vocês. Então, você pega aqui 12 sobre 20 e simplifica, tá? 12 sobre 20, simplificando por 2, vai dar 6 sobre 10. Simplificando mais um pouquinho, vai dar 3 sobre 5. Olha só, 3 sobre 5 é a mesma fração que Márcia recebeu. Então, com isso, você já consegue resolver as alternativas sem precisar, né, fazer essa multiplicação e depois a divisão aqui por 5. Tudo bem? Então, olha o que ele diz na letra A. André recebeu a maior quantia. O André recebeu a maior quantia? Não, né? O André recebeu 24 reais. Então, 24 reais não é a maior quantia. Sandro recebeu a menor quantia? Também não, né? Então, a resposta correta seria a letra A. Márcia e Sandro receberam a mesma quantia. Por quê? Porque Márcia recebeu 3/5, tá? E o Sandro recebeu também 3/5. 12 sobre 20 é a mesma coisa que 3/5, tá? Então, os dois receberam a mesma quantia. Ok? Então, essa daí é a questão de número 2. Vamos agora ver a questão de número 3. A questão 3 é relacionada ao gráfico de uma fração. Então, ele diz que das frações abaixo, a única que representa uma fração equivalente a 2/8 é... Então, escolha um dessas 4 representações aí, tá? E daqui a pouco a gente volta para corrigir.
terceira aí está tranquila, basta a gente contar ali quantas partes a gente tem e montar a nossa razão, né? Que a gente terá a fração correspondente ali. Estavam me perguntando aqui pelo chat, professor, como é que eu faço para descobrir o valor em fração de determinado número, né? Como é que eu faço para tirar a fração de um número, tá? Então eu vou responder rapidamente essas questões que estavam me perguntando, em seguida a gente corrige a questão de número 3, tá? Vamos lá. Então olha só, acho que foi a Ana Luísa que me perguntou, professor, como é que eu faço para descobrir quanto vale 3/5 de R$48, né? Que foi o da questão anterior, né? Como é que eu faço para tirar 3/5 de 48? Você vai fazer o seguinte, ó. Pega o 48 e multiplica aqui com 3/5, né, que foi a questão 2. Então, multiplicando 48 por 3, a gente vai obter 144, tá? E aqui, ó, existe o número 1 aqui embaixo. Ninguém escreve, mas ele está aí, ok? Então, 1 vezes 5 é igual a 5. Quando você dividir 144 por 5, você vai obter 28,8, se eu não me engano, é 28,5, tá? Então esse daí foi o valor que os dois receberam, né? O André havia recebido R$24, né? E a Márcia e o Anderson receberam R$28 os dois, ok? Então vamos agora aqui para a questão de número 3. Das imagens abaixo, a única que representa uma fração equivalente a 2/8 é... Então observem, essa primeira fração aqui, na letra A, eu tenho 4 partes, né? Um total de 4 partes. E desse total aqui, eu tenho 2, no caso aqui 1, né? Que está pintado diferente aqui. 1/4 é o que está pintado aí na letra A, né? E se a gente estiver analisando a cor rosa, se a gente for analisar a cor azul, nós teremos 3/4. Como ele não especificou, né, qual das cores ele quer, então a gente pode dizer que é 1/4 ou 3/4, dependendo da cor. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está se referindo à cor rosa. Olha a letra B. Na letra B, eu tenho 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui um total de 8, né? E dessas 8, apenas 2 estão pintadas de rosa. Então, percebam que 1/4 é a mesma coisa, são frações equivalentes, né? 1/4 é equivalente a 2/8, tá? A mesma coisa, pessoal, vai ser a letra C. Perceba que a letra C ela está dividida em 16 partes, ó. Então, vai ficar 16 no denominador e aqui no numerador, na parte de cima, 4. 4 partes rosa pintada, né? De um total de 16. Então, 4 sobre 16 é a mesma coisa que 8 sobre 4, que 2 sobre 8, perdão, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, de fato, a única que é diferente, que não corresponde a 2/8, é a letra D, ok? Parabéns aí a todos que marcaram a letra D. Vamos agora para a questão de número 4, vamos lá. Então aí está a questão de número 4, para a gente fechar a nossa atividade de hoje. Boa atividade e até logo mais.
Muito bem, então chegamos à nossa questão de número 4. Estava aqui comentando com a diretora, inclusive, como passa rápido o tempo. Já se foram aí quase 30 minutos de atividade. Bom, vamos então resolver a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4, ele diz que determinado condomínio trocou seu reservatório de água com capacidade de 15 mil litros, por outro 2/3 maior. Então eu falava para vocês no chat que vocês deveriam multiplicar 2/3, né, por 15 mil. Aí ele pergunta qual é a capacidade do novo reservatório. Então vamos lá. Eu preciso multiplicar 2/3 por 15 mil, tá? E aí, pessoal, uma dica, para você não ter que trabalhar com muito zero, tá? 15 mil, o que você faz? Usa essa técnica aqui, ó, multiplica só por 15 primeiro. Olha como é que vai ficar. 2 vezes 15 é igual a 30, vai ficar 30 sobre 3, que é igual a 10, tá? 30 sobre 3. E aí, lembra dos zeros que a gente não trabalhou com eles inicialmente? Aí você vai e acrescenta aqui no final, olha só que bacana. Nem precisa estar multiplicando um monte de zero, entendeu? Então, o professor quer dizer então que a capacidade do reservatório será de 10 mil litros? Opa, ainda não. Veja que até tem a alternativa aqui, 10 mil litros. Né? Eu vi que vários colocaram na letra A. Só que é o seguinte, a gente precisa ler o enunciado. Ele diz que esse reservatório foi trocado por um outro, né, 2/3 maior. Então, o primeiro reservatório ele tinha capacidade para 15 mil litros. Como o outro é 2/3 maior que 15 mil, o que nós temos que fazer? Pegar esses 15 mil e somar com esses 2/3, que nós descobrimos que equivalem a 10 mil litros. Ok? Então, essa é a jogada. Soma agora 15 mil com mais 10 mil, que vai dar exatamente 25 mil litros, ok? Então essa daí é a resposta da alternativa da questão 4. Agora eu vou devolver a bola para o professor Denilson. Até lá, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.